Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos continuidade ao estudo do erro no direito penal. E aí nós falaremos sobre o erro de proibição. O erro de proibição, gente, é aquele que recai sobre a ilicitude de um comportamento. Ou seja, é aquele erro que incide sobre ser a conduta praticada lícita ou ilícita. Nesse tipo de erro, pessoal, o agente supõe que aquela conduta realizada por ele é lícita, quando na verdade ela não é. É importante deixar claro aqui para vocês, gente, que o erro de proibição ele não recai sobre a lei ou propriamente sobre o fato, mas sobre a ilicitude do ato, sobre ele ser contrário ao ordenamento jurídico ou não. Lembre-se, pessoal, que a ilicitude, que é um elemento da teoria analítica do crime, nada mais é do que a contrariedade da conduta do agente à ordem jurídica como um todo, que é composta pela ordem normativa e os preceitos permissivos, como a legítima defesa, o estado de necessidade, etc. Enfim, gente, quando alguém age em erro de proibição, age em regra, imaginando que não há lei que proíba a realização daquela conduta na sociedade. Ela é diferente, pessoal, do erro de tipo que a gente já estudou, uma vez que o erro de tipo ele recai sobre algum elemento constitutivo do tipo penal. Então, se alguém subtrai uma coisa própria, achando que é alheia, incorre em erro de tipo. Diferente é a situação de quem subtrai coisa alheia, achando que não é proibido fazer isso. Aí ela incorre em erro de proibição. Entenderam? No caso do erro de proibição, gente, a pessoa sabe o que ela está fazendo. Nesse exemplo que eu dei agora para vocês, ela sabe que ela está subtraindo algo de alguém. Ela só não sabe que isso é proibido. O erro de proibição, então, pessoal, ele exclui a culpabilidade, porque falta ao agente conhecimento sobre a ilicitude, que é um componente da culpabilidade. Se recordam? A culpabilidade, como elemento da teoria analítica de crime, é composta pela imputabilidade, pela potencial consciência da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa. A falta de conhecimento sobre a ilicitude de um ato, se inevitável, exclui a culpabilidade, nos termos do artigo 21 do Código Penal. Sendo evitável, não exclui a culpabilidade, mas possibilita uma redução de pena, conforme o parágrafo único do artigo 21. Assim, gente, o erro de proibição ele pode ocorrer de três maneiras diversas. Pode ser um erro de proibição direto, indireto ou um erro de mandamento. O erro de proibição direto é o mais simples e ele sintetiza o conceito de erro de proibição que nós acabamos de estudar, que é aquele que recai sobre a ilicitude do fato. Repetindo, para vocês, no erro de proibição direto, o agente pratica uma conduta achando que ela é permitida, quando na verdade ela não é permitida. Parece besteira, gente, mas esse tipo de erro ele pode ser muito comum, já que no Brasil existem milhares de crimes tipificados. Quer um exemplo? Você sabia que é crime contra o índio e a cultura indígena oferecer bebida alcoólica a índio não integrado? Pois é, isso está lá no artigo 58, inciso 3º da Lei 6.001 de 73. O erro de proibição indireto, por sua vez, gente, segundo a teoria extremada da culpabilidade, é aquele que recai sobre pressuposto objetivo da causa de justificação, ou seja, que incide sobre uma causa de exclusão da ilicitude. É aquele erro, gente, que recai sobre a existência da causa da justificação ou seus limites, de aplicação. Esse tipo de erro também é chamado de erro de permissão pela teoria limitada da culpabilidade. Assim, pessoal, erro de proibição indireto e erro de permissão são a mesma coisa, mas com denominações diversas dadas por doutrinas diversas. Pela teoria extremada da culpabilidade, todo erro sobre uma causa de exclusão da ilicitude configura um erro de proibição, independentemente se ela versa sobre os pressupostos fáticos, sobre a existência ou mesmo sobre o limite da justificação. Isso sempre será erro de proibição. Já pela teoria limitada da culpabilidade, faz-se uma diferenciação entre erro de tipo permissivo, que é aquele que versa sobre os pressupostos fáticos da causa de justificação, e o erro de permissão, que recairia sobre a existência ou limite das causas justificantes, e corresponde aí ao erro de proibição indireto da teoria extremada, que nós já vimos. Pelo erro de permissão, gente, há coincidência entre o que se passa na cabeça do agente
e o que ocorre no mundo real. Portanto, aquilo que o agente achava que estava ocorrendo no mundo real, realmente está ocorrendo, mas ele erra quanto à existência da justificante ou dos seus limites. Exemplo, a pessoa foi traída, sabe que foi traída e pratica um homicídio achando que está acobertada pela legítima defesa da honra, que é uma justificante que não existe. Diferente, gente, é o caso do erro de tipo permissivo, onde o agente acha que está acontecendo alguma coisa que lhe permitiria o uso de uma justificante, mas que na verdade não está acontecendo naquela circunstância efetivamente. Exemplo, o cara é policial e ele dá de frente com uma pessoa que ele prendeu no passado. Essa pessoa desce em direção ao policial colocando a mão na cintura. O policial então atira no cara achando que ele ia sacar uma arma, quando na verdade essa pessoa estava tirando sua carteira para entregar-lhe um cartão de visitas. Nesse caso, gente, o policial ele achou erroneamente que estava em legítima defesa, quando na verdade ele não estava. Então a gente tem uma legítima defesa putativa. O erro de tipo permissivo, ele se equipara à discriminante putativa, que está prevista no nosso Código Penal, lá no artigo 20, parágrafo 1º. A expressão discriminante putativa, ela pode ser traduzida como uma causa de justificação imaginária, e ocorre quando o agente, por erro, supõe ou imagina que se acham presentes os requisitos de uma causa justificante, que na verdade não estão presentes. Os elementos fáticos, pessoal, é que enganam o agente, levando ele a crer ser possível agir em estado de necessidade, legítima defesa e etc. Para Luiz Flávio Gomes, pessoal, apenas configura discriminante putativo o erro que recai sobre uma circunstância fática de uma excludente de ilicitude, sendo que o erro que recai sobre a existência ou limite das excludentes seriam aí erros de proibição indireto. No erro de tipo permissivo, ou na discriminante putativa, diferente do erro de proibição indireto, não há coincidência entre o que se passa na cabeça do agente e o que ocorre no mundo real. O que o agente acha que está acontecendo, gente, na verdade não está acontecendo, como é o exemplo do policial que eu acabei de dar para vocês. As discriminantes putativas podem excluir, por conta do parágrafo 1º do artigo 20, a culpabilidade do agente, se o erro for invencível. Se o erro for vencível, aí o sujeito responde pela pena do crime culposo, mesmo tendo ele praticado um crime com dolo. É por conta disso que a doutrina fala que a discriminante putativa é uma forma sui generis de erro. Enquanto o erro de proibição direto e indireto, se vencíveis, permitem a punição pelo crime doloso com uma redução da pena, na discriminante putativa, sendo vencível o erro, aplica-se a pena correspondente ao crime culposo, ainda que ele tenha sido praticado com dolo. Por fim, gente, para finalizar esse vídeo, ainda quis falar sobre o erro mandamental, que ocorre nos crimes omissivos próprios ou impróprios. Nesse caso, pessoal, o agente erra quanto ao dever de agir, ou sobre o dever de garantir. Se o erro for inevitável, exclui a culpabilidade. Se for evitável, responde pelo delito com possibilidade de redução de pena nos termos do artigo 21 do Código Penal. Então, eu espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.